Olá, sejam bem-vindos ao Arretagro, podcast mais arretado do agro. E a gente continua aqui, na 17ª Semana de Agronomia do CCA, UFPB, aqui em Areia. Voltamos mais uma vez para nossa casa, de onde todo mundo aqui passou um bom tempo, assim, um bom mesmo. Sim, muito tempo. Mas é muito bom voltar aqui e agora a gente vai conversar com o professor, que uma pena a gente não teve a oportunidade de ter aula com ele, que ele chegou um pouco depois que a gente saiu, mas a gente teve boas referências já e a gente vai bater um papo muito bacana sobre rochagem, pó de rocha e tantos outros nomes que isso aí tá tendo por aí. João, o que você acha? E o legal, viu, Gabriel e Gilson, professor, é que é o primeiro professor que a gente tá no nosso podcast, viu? Estão fugindo Então é uma satisfação imensa, né? E vamos embora, vamos falar sobre pó de rocha, que eu acho que é uma atualidade, eu acho que é uma coisa antiga, porém está começando a se agregar agora e a gente não pode mais tá pensando como uma coisinha besteira e nada. Eu acho que esse podcast vai ter muito a agregar aí. Porque, inclusive, é um assunto que está na mídia e está no meio dos agrônomos, porque o custo do adubo químico convencional aumentou muito. Porque antigamente o pó de rocha que era caro, hoje em dia não é mais. Mas eu gostaria de fazer um brinde aqui em homenagem ao primeiro professor que a gente vai entrevistar. Vai caçar boeirozinho aqui. Eu acabei já tomando a minha. Show. Você tomou várias. Agradecer a Saboeiro, agradecer a Agroplasma, Chili Pig e a Mielo. Nossos parceiros, sem eles a gente não poderia estar aqui também. Mas pra gente começar, seja bem-vindo, professor Rafael Berigo. Muito bom ter você aqui com a gente. Como disse o primeiro professor, os professores estão fugindo da gente. Eu acho que a gente não foi tão bom aluno assim. Mas seja bem-vindo. Você também está em casa, que eu sei. Bom, brigadão. Eu fiquei até emocionado agora que eu sou o primeiro professor. Talvez é porque eu não fui professor de você. Muito bom. Bom, eu sou do interior de São Paulo. Sou da cidade que chama Batatais, é perto de Ribeirão Preto, ali nordeste do estado de São Paulo. E migrei aqui pro Nordeste em 2013, aí passei Piauí, Pombal, cheguei em Areia em 2015. E esse tema é engraçado para mim, assim, até uma coisa que eu acho que tem um porquê maior, porque no concurso, uma das coisas que eu estudei para cá foi a tal da agrogeologia. E aí eu perguntava, tem material de agrogeologia? Ele mandava de agroecologia. Eu falava, cara, não é isso aí não. É agrogeologia. Ele falou, mas o que é isso? Aí acharam um capítulo, um livro em inglês. Eu estudei, não caiu no concurso, nunca mais mexi com isso. E aí em 2019 começou a ter um resgate via Asplan, Senar, veio o Éder Martins da Embrapa também, e a gente começou a trabalhar com isso e falar um pouquinho mais de reminizador, pó de rocha, pó de pedra. Isso aí é termos que a gente tem que saber com quem usar. O produtor, você não vai ficar insistindo em reminizador, dessas coisas. Pó de pedra. Na universidade eu procuro que a gente trate isso como uma tecnologia antiga, mas que está tendo um resgate, tem importância para a segurança nacional, né? Segurança alimentar, segurança econômica do país. É importante, professor. E realmente você citou esse resgate recente. O Senar tem investido muito nisso junto com a Asplan, isso é de fato. A gente tem um rapaz lá que é apaixonado por isso, o Lelis. Lelis, ele encampou mesmo, ele trouxe e ele fez questão de trazer o professor Éder Martins, lá da Embrapa, o cara que sabe tudo dessa área. E hoje ele é um dos produtores que usa na propriedade dele. Tem uma propriedade aqui pertinho, em Pilões. Ele já está trabalhando, já comprou um maquinário específico. Aposto que ele fala muito com você no WhatsApp. Todo dia. E ele é um apaixonado por isso. E assim, eu fui conhecer isso aí também por causa dele. Porque, de fato, não me lembro de ter visto isso na graduação. Se passou batido, ou foi só citado, porque... Gabriel falou uma coisa até interessante e legal, porque realmente, no nosso tempo, quando a gente estudava, não foi falado de pó de rocha. O Sinfer não prestou atenção. Não foi, de jeito nenhum. Eu tenho certeza que não. E vocês estão tendo a oportunidade, porque isso vai ser o futuro, viu?
Acredito, Na acho que o verdade, professor... eu acho que já é o presente. Já é o já é o presente. Mas o futuro que eu digo é se dissipar mais, né? Porque, assim, o reminizador, bioinsumo, esse lance de on-farm, do cara fazendo a fazenda dele, tá ligado à nova revolução da agricultura, que é Evergreen Revolution, seria a agricultura sempre verde. Legal. Que é toda baseada em processo biológico. Sustentabilidade. E sustentabilidade, economia circular, tudo isso. Porque a outra foi baseada em processos químicos, industrial. Principalmente a parte do agroquímico e do fertilizante. Foi extremamente importante porque tem pessoa hoje que acredita que a gente chegou a 7 bilhões por causa de tecnologia ou medicamento. E não foi por causa de alimento. E engenharia agrônoma tem uma participação importante nisso. E de fato, a demanda por alimento ela vai continuar crescendo. Sempre. E como até Gilson falou, os nossos custos de produção estão cada vez maiores. Então hoje, você até citou alguma coisa aí que era 39 e hoje está 100 e tanto. O Roundup. Pronto. O glifosato da vida. É um exemplo de que nos últimos 2 anos mais do que triplicou o valor, e como tantos outros. E as alternativas, elas vêm para fazer com que a gente continue na ponta da produção, continue produzindo cada vez mais e que isso seja viável, porque senão daqui a pouco a alimentação já subiu, consequentemente, tudo subiu, a alimentação sobe, e a gente precisa buscar alternativas. E os remineralizadores, o pó de rocha, a rochagem, é uma coisa muito antiga, é uma coisa muito antiga. E tão antiga quanto a criação dos solos. Exatamente. Filósofo. Se a gente for olhar o solo, já foi uma rocha, né? Exatamente. Já. E há pouco tempo começaram a resgatar de fato. E hoje a gente tem regiões, o Centro-Oeste já está muito à frente. Centro-Oeste e Sudeste. As áreas de milho, soja, as áreas de grãos estão usando e estão tendo um retorno muito bom, tanto econômico quanto produtivo. Só que, para a gente entender o que de fato a gente está conversando, eu queria que você começasse do começo. Então vamos lá. O que é? O que é pó de rocha? É de fato eu pegar qualquer pedra e moer e jogar pra cima? Porque assim, Tá até acontecendo isso. tem gente que não conhece. Bom, assim, vou falar primeiro da ciência da agrogeologia, que é uma ciência interdisciplinar. O que é isso, assim? Um agrônomo vai atuar nela, um geólogo, um biólogo, talvez. Várias pessoas podem atuar ali na ciência. E o que ela visa? Aplicar produtos geológicos, seja uma rocha mesmo, né? A gente já faz com calcário, fosfato de baixa reatividade, que não araxá, catalão, essas coisas, ou subprodutos da mineração para problemas de fertilidade do solo, tá? Escassez de nutrientes ou recuperação de área degradada. Dentre isso, todo reminizador é um pó de rocha, um pó de pedra? Mas nem todo pó de pedra é um reminizador. Eu não sabia disso. Não posso moer uma brita ali e jogar pra cima. Não. O que a gente faz, que assim, é o mais barato, peneira. Se não tiver menor que 0,3 milímetros, tem pouca viabilidade. A reatividade vai ser muito baixa, vai demorar para o produtor ter retorno daquilo. Só que não quer dizer que é inviável. O produtor pode querer moer isso, o minerador, né? O outro crivo que aí inviabiliza mesmo é elemento tóxico. Que tiver mercúrio, que tiver cromo, níquel e chumbo, não vai passar na normativa do mapa. Depois disso, você vai fazer uma caracterização, tem que ter 10% de base. Potássio, cálcio, magnésio, coisas assim. Tem que ter pelo menos 10%. Pelo menos 10%. O padrão que a gente acha hoje normalmente é quantos por cento? Nos podcasts que a gente encontra aqui. Todos que estão aí tem de 10% a acima de 10%. Porque senão não consegue o registro do mapa. Assim, quantos por cento mais ou menos a gente encontra de média, hoje de média? Esses produtos vendidos. De média, 7, 5% de K2O. A maioria é baseada em K2O. Aí você pegar o basalto, por exemplo, ele vai ter mais magnésio e cálcio do que K2O. Então, assim, se tiver elemento tóxico, inviabilizou, não tem a possibilidade de ser usado como reminizador ou pó de rocha. Depois vem o ensaio agronômico. E aí que está o grande entrave, porque só pode ser realizado ou por instituição pública, Embrapa, Universidade Estadual, tudo já é credenciado no mapa. Ou privada que tem o credenciamento no mapa. Para testar que tem acima de 10%. Não, para testar a validação agronômica.
Isso tudo é coisa de laboratório, você faz em 2 semanas, você tem o resultado. Você manda pro laboratório, ó, tem isso, tem aquilo, peneira, a gente pode fazer na pilha, e lá tem uma pilha de pó de pedra na mineradora, e lá peneirar e falar, ó, tantos % tá menor que 0,3, então entra no crivo do mapa. E a validação agronômica é plantar alguma cultura, ou 2 culturas diferentes no mesmo solo, em caso de vegetação, ou uma cultura em 2 solos diferentes e provar que ela produz usando o remediador. Muito legal, né? E isso é bacana porque, assim, hoje, com esse crescimento de procura, as indústrias, as mineradoras, elas começaram a abrir os olhos. Sim. Porque, assim, até um certo tempo, isso era rejeito. Era lixo de mineradora. Ficavam montanhas e montanhas empilhadas lá. Inclusive, se você quisesse buscar, os caras davam graças a Deus. Se você chegasse lá com 10 carretas para levar, e falasse, pelo amor de Deus, você quer que eu ajude no combustível? Porque tem que tirar dali de algum jeito. E agora, com a tendência da remineralização crescendo na agricultura, eles começaram a ver que eles têm um outro negócio ali. E que, de certo modo, é até mais lucrativo que a mineração. Sim. Em algumas áreas. Determinadas rochas que você tem ali. E aí a gente tem uma grande diferença porque tem rochas e rochas. Tem pó de rochas e pó de rochas. Então a gente vai ver que nem sempre a mineração ela tem condição de vender aquele resíduo dela como pó de rocha para a agricultura. Nem todos. E hoje, a gente inclusive aqui na Paraíba já tem mineradoras trabalhando com isso e no restante do Brasil. Mas eu gostaria que o senhor falasse, professor, dessa disponibilidade que a gente tem hoje. Quais são as principais rochas, de fato, ou pó de rocha? E assim, dessas que tem disponível, que é fácil achar ou que não é difícil achar, quais seriam os benefícios dela para a nossa agricultura? Então, vamos lá. Eu comecei a contar a história e viajei para outras coisas. O Lelis, junto com a Asplan, em 2019, trouxe o Éder Martins aqui. Eu conheci o Éder já de nome, porque ele trabalhava com... Ele encontrava pelo gás, aquele grupo de agricultura sustentável, um amigo meu que tem uma empresa de homeopatia. E esse amigo meu falou, cara, o cara tá lá, tal, ele é um cara, assim, mente aberta, porque você não... A hora que a gente encontrou, já, seu Rafael, seu Éder e tal... E aí o Éder já deu uma ideia, falou, é legal vocês fazerem um evento para tentar pegar os players aí do mercado, minerador, agricultura empresarial, chamamos usina, pequeno produtor, estudante, todo mundo, né? Nisso acabou que o Éder ficou doente, né? Não pôde vir, veio o Bisão. E a gente fez o primeiro seminário de agrogeologia da Paraíba em 2019, aqui no Dora Baracho, acho que praticamente lotou, né? Aí, naquilo ali, eu falei, nossa, agora o negócio vai bombar e vai. Não, veio a pandemia. Não, veio a pandemia. Tanto que o Pedro Schnack, é um gaúcho que migrou para cá, ele também é muito importante nessa história aqui, que ele fomentou um reminizador de outro produtor. Né? Mas, assim, a estratégia foi errada, porque é que nem você construir uma casa no terreno dos outros, depois, eu vou ver de quem que é para me comprar. Aí o cara falou, não quer vender não. E a casa? Não, a casa é minha agora. E aí travou um pouco. Aí, o que aconteceu? A gente pegou, desenvolveu tudo isso, o minerador não teve mais interesse, ficou parado. Só que hoje já tem 9 municípios que usou o reminizador. Desde usina grande, né? A Miriri, por exemplo, ela trabalha com o reminizador de Alagoas, que ela tem as pesquisas dela. Acho que a Giasa aplicou, Jacaraú aplicamos também, aplicou no Tenor, aplicou até com mogno africano para plantar lá no Cariri. Teve um produtor que falou, eu comprei um monte de muda de mogno para plantar onde? Aqui no Cariri. Eu falei, mas de onde você viu que... não sei. Eu falei, então vamos botar o reminizador que talvez ajuda na retenção de água, coisa e tal. Aqui em Alagoa Grande, eu não lembro quem foi a pessoa do Senar que fez a ponte com o produtor. Deve ter sido Múcio. Múcio, isso aí mesmo. Aí ele já aplicou esse reminizador que é de vermiculita. O que mais? Até a Brás, que vai estar aí amanhã, que produz cannabis medicinal. Eu doei uma quantidade lá pro Caio, que está trabalhando lá. E uma das coisas mais impressionantes com esse reminizador é nitrogênio, que tem 0, mas botou ele, as plantas acumulam nitrogênio. E lá com o cannabis medicinal, o que aconteceu? Eles estavam usando uma palhada, uma silagem velha, como cobertura.
estava dando déficit de nitrogênio. No que colocou o reminizador, eu acho que foi uma dose de 2 toneladas, impressionante, super verde, e resolveu. Inclusive a gente gravou com eles, tem um episódio, tá? Gravou com o Alexandre. Com o Alexandre. Ah, é? É, já gravou logo no começo. O episódio número 4 com o Alexandre, a gente gravou. Alexandre não, Alex. Alex Pimentel. Ele vai ter amanhã. Abração. Então, ele contou pra gente um pouco da produção, da parte agronômica da produção, foi bem bacana. Assiste lá que vai ser bom. Não, vou assistir. Professor, eu tenho uma dúvida. Quanto à liberação nutricional para as plantas com o pó de rocha? A diferença muita gente questiona o uso, né? Até pela demora na liberação, né? Porque não é igual um fertilizante químico, né? Que você bota e você tem uma liberação imediata. Mas como que isso é verdade mesmo? É lento? É médio prazo? Não, é lento, tanto que por que o mapa não é que ele proíbe, ele recomenda, a Embrapa também, que use uma fração menor que 0,3 milímetros. Porque, teoricamente, e com ensaio de laboratório, com a vegetação, a gente viu que em um ano, no máximo 24 meses, tudo vai ter sido dissolvido. O que acontece que comparar o solúvel com o reminizador, né? O solúvel, hoje, o aproveitamento é de 15%, no máximo 50%. Porque é muito solúvel. Você vai perder pela evaporação, lixiviação, tudo. Tudo. Então, assim, é uma tecnologia que a maioria dos técnicos não estão recomendando, assim, só pó de rocha. Você vai usar combinada. E como parte do pó de rocha vira argila, você está aumentando a CTC do solo. Então, aquele adubo que você talvez perderia por lixiviação, você vai ficar... Vai agregar ali. Uma coisa que eu vejo muito, professor, assim, os solos onde eu trabalho, eles têm um déficit muito grande de fósforo. Tá? Um grande déficit. Por quê? A questão do monocultivo. Estou trabalhando agora com mandioca, só corta o solo, bota a vanilha e deixa crescer. Então vai degradando. E quando a gente vai se deparar, a gente está aí com 0,7, 1,2 em alguns solos, quase nada. E aí eu tinha ouvido falar, alguns produtores já chegaram, inclusive eu acho que foi o Matheus que gravou um podcast também com a gente, tocou nesse assunto, e surgiu a curiosidade, que seria, a gente pode fazer isso para converter o solo, trabalhar em vez de adubar localmente, não. Vai corrigir todo o solo ou é melhor corrigir no local da planta? Depende da cultura. Cana, a maior produtividade com cana está sendo em lins, num solo textura média, e vem de arenita, tem nada. Os caras estão colocando, acho que 5 toneladas de pó de basalto, com a rocha vulcânica, no suco. No suco. Né? Então não é no solo, estão trabalhando no suco. Quando você usa em área total, talvez o efeito vai demorar mais tempo. Mas aí vai depender também de fatores, por exemplo, como que é o equipamento que você tem, né? Que aí cada vez fica mais caro. Porque, por exemplo, o próprio Lelis mesmo, eles juntaram os produtores, compraram o equipamento, né? Que parece um pulverizadorzão que joga lá... Tem uma turbina, né? É uma coreadeira com a turbina. É tipo a espadeira calcária, eu não conheço. Sim, mas ela com tubo, então ela é para área íngreme. Então você vai passando no terraço e jogando tipo até um otimizador. Ela joga até 30 metros. 30 metros. É tipo um otimizador, mas só que para pó de rocha. E ali você não consegue fazer... vai ser só a lança. Vai ser só a lança, vai ser a área total. Você não consegue fazer ali de uma maneira que você coloca no suco, por exemplo, no leirão, qualquer coisa que seja. Tem um produtor de Pombal, ele trabalha com gado de leite. E ele é sócio também na máquina lá, e aí, calculando a dose, como que vai fazer? Eu falei, cara, como é a primeira vez, vamos dobrar a dose, porque a gente vai ter garantia que dentro do suco, pelo menos, caiu uma dose razoável. E o resto você vai aproveitar ao longo do tempo. No caso aí, ele faz, vamos voltando aqui para isso aí, faz o suco, mas mesmo assim ele tem que continuar com químico. É isso? Pelo que eu entendi? Tem, bom, eu já fiz experimento com cana em casa de vegetação, 0 de químico e produziu. Bem. Produziu bem. Mas assim, bem quanto? A gente avaliou matéria seca, do como, assim, tanto com cana... Mas ela respondeu na primeira safra ali, Respondeu, foi até quando não dava mais, tava quase pegando cana, falou, vamos acabar com porque eu acho que vai depender muito, né, do pó de rocha, né? Vai depender da nutrição da origem tem da matéria. dali, né? Porque se a gente for olhar, o solo, como eu estava dizendo logo no começo, o solo nada mais, nada menos é
É uma rocha que foi degradada ali. Foi transformada, parte dos nutrientes foi do mar, água do mar e... O pó de rocha chega como se fosse para a reposição do solo, né? Então é muito legal isso. E não será o mesmo. Isso que às vezes o produtor tem dificuldade. Ele aplica uma dose, deu bom. Aí ele no outro ano, como não é um insumo, ele quer dobrar. Quando dá errado com adubo químico, bom, cachuva mesmo vai lá, você até aproveita. Com pó de rocha você pode ter um impacto ambiental de 20 anos. Exatamente. Você pode começar a sequestrar um micronutriente que a argila que forma. Então, assim, a gente vai ver muito avanço nesse período, porque tá um frenesi, tá na moda, mas também muita coisa é interessante porque eu não tinha ouvido falar ainda desse lado negativo. Sim, porque as rochas podem ter tóxico, né? Pode ter tóxico, assim, a própria reação dela, você não para mais, né? Depois você botou... É por isso que é importante, né, saber de onde tá vindo esse pó de rocha. De onde tá vindo e as doses, né? É por isso que até, não sei se isso é o momento correto, já existe produtos já, né, registrados, né, já... No Brasil a gente tem, na última pesquisa que eu fiz no mapa, 33 produtos. Inclusive tem um aqui na Paraíba já registrado. É o pessoal lá legal, da Bel... Agroforte, de Junco do Seridó. Não alavancou muito no mercado porque, assim, preço, né? E estratégia de marketing, tipo assim, a mineradora que a gente está trabalhando mais agora, ela já vai contratar alguém de mídia social para fazer a identidade digital da empresa, para ter um apoio de pesquisa também, mostrar experimentos, precisa desse engajamento. E o Instagram, até para vender as tecnologias da UFPB, é o que está tendo maior resultado. As redes sociais hoje já tem uma força muito grande. Uma que ela aproxima, né, as empresas e o cliente, e outra que é um meio muito barato de você divulgar o seu serviço, né? Tanto é que vocês que não seguem ainda o Arretago no Instagram, façam o favor, né? Arretago. O próximo sorteio vai ser feito no Instagram. Nos inscritos. E no canal do YouTube também, Arretago. A gente precisa crescer o canal do YouTube, mais do que o Instagram. No final a gente vai sortear as canas, aí tem que mostrar o celular. Se não tiver inscrito no canal e seguindo, perdeu. Ô professor, intercalando aí, eu acho que até mesmo para as pessoas, até eu sou uma pessoa até que não tenho um certo conhecimento, eu acredito que muitos de vocês aí não tenham, mas deixa eu entender um pouquinho, bora lá. Pó de rocha é diferente de remineralizador. Mas todo assim, reminizador é um pó de rocha, mas nem todo pó de rocha é um reminizador. O que vai mudar a granometria e a origem se é um pó de rocha de qualidade, é isso? Sim, principalmente tem que atender porque tem normativa do mapa. Que nem para registrar uma ureia, uma coisa, vai ter as normativas. Esse aí eu vi, é um fertilizante mineral misto. Então ele atendeu algumas normativas do mapa, né? E pediu registro. Essa tecnologia é muito mais fácil, o trâmite no mapa, porque já é consolidado. Você vai pegar, vai fazer uma análise, um agrônomo vai assinar RT e vai mandar para eles tá, o registro. O reminizador, eles exigem a validação agronômica. Ah, legal, velho. Então, né, eu vou chegar aqui o produtor, vou pegar um pó de rocha ali e joga na minha agricultura e vai resolver, não. E duas questões que está tendo dificuldade com a mineração é assim, o custo que eles não querem pagar para a universidade, porque eles não entendem que a universidade é pública, mas porque é pública eu não posso prestar um serviço privilegiado para ele, né? E ele tem que pagar o laboratório, a UFPB, a fundação, da bolsa dos alunos, tudo mais, porque ele vai ter uma vantagem de mercado, né? Isso é um entrave. O outro entrave é o tempo. Porque como teve esse boom, guerra na Rússia, com a Ucrânia e tal, todo mundo... eu quero, mas eu queria para amanhã. Não é para amanhã. Assim. No mínimo, que você correr muito, é 6 meses para terminar o ensaio agronômico. Né? Que legal, velho. De 6 meses a 1 ano. É bom saber que tem produto já registrado, né? Já tem. Não é uma coisa assim que... Aqui. Não é uma coisa que ainda vai chegar, já chegou. Não, mas tem produtos registrados, que está acontecendo, né? Não, e assim, o Brasil é o maior usuário de pó de rocha, de reminizador do mundo. Muito Por quê? Legal. Eles têm ali aquela usina do açúcar nativo, Sertãozinho, em São Paulo, que é a maior área de orgânico do mundo. A maior área de orgânico do mundo contínua. É monocultura? Mas assim, é no Brasil, é ali. E como eles usam reminizador, é a maior área com reminizador que a gente tem no coisa. Já o ano passado saiu um dado que já tem 3 milhões de hectares usando reminizador. Muito legal. Eu tenho uma curiosidade. Eu como agrônomo hoje,
Se eu quiser receitar uma dose de pó de rocha, tem manual? Não. Não tem Como manual. é que a gente faz? O que a gente tá... A gente mudou. Os primeiros ensaios, a gente fez de cabeça. Como eu já usava em casa, eu jogava em casa, eu notei que tinha alguma coisa com nitrogênio e tal. Então, vamos lá. Aí eu falei com o Éder. Ele, estão usando tais doses. Aí pusemos uma dose de 5, de 10... Não, foi de 4, de 8, 16... Aí já começou a dar ruim. 24 a 32 toneladas. De 16 para frente, caiu a produtividade e a gente não sabe por quê. Agora, o resultado, então, foi o inverso do esperado. Foi. Porque é uma coisa parecida com cachaça. A pessoa toma uma dose de cachaça, tá bom. Ela toma meio litro, ainda tá bom. Aí quer tomar o litro todo, vai dar ruim. O João gosta disso. Vai dar ruim. É igual o calcário também, né? Tem a supercalagem, né? Então tem que ter uma dosagem correta, até porque... E eu acho que o legal também não é porque é natural, porque é do próprio solo que você pode usar indiscriminadamente, né? Porque tem aquela nutrição ali, tem aqueles nutrientes compostos daquele pó de rocha específico. E são sais, né? São sais, né? São sais. E assim, muitas das coisas que o Éder já fala, algumas coisas que eu li, os solos nossos não estão exauridos nem de cálcio, nem de magnésio, nem de potássio, nem de fósforo, nem de nitrogênio. Porque nós põe isso há muito tempo, só isso. Eles estão exauridos principalmente de oligoelementos. Não é nem micronutrientes. Você pegar níquel, tem resposta em plantas, cromo, uma série de selênio, tudo, que assim, tinha, a quantidade demandada é tão pouco que o que tinha no solo. Agora você pega aí 300 anos exportando isso. Então, muito da resposta, muitas vezes vai estar ou na atividade da microbiota ou na fonte desses elementos. Menos nos outros. Eu percebo muito que quando a gente trabalha, assim, tá tendo um boom de foliar também. Tá? Inclusive falar da Ferticell, que é uma excelente alternativa. Tá? A gente já viu grandes resultados utilizando esse produto. E a gente vê que essa busca pelo pó de rocha também elevou os foliares. Então, tem como a gente casar, tirar o químico, entrar só com pó de rocha e foliar ou não? É que nem prato de comida. O que vier vai novo. ter que ter arroz, vai ter que ter feijão. Quem gosta de carne vai ter carne. O que é mais vegano lá só come verdura e outras coisas. Precisa ter, assim, a gente tem que parar de uma agricultura simplista. Porque assim... Não existe receita mágica. Não existe receita mágica. Que é o que o povo vende por aí. Então assim, à medida que a pessoa vai monitorando o solo dela e as culturas, ela vai mudando a tecnologia, né? Então, agora está faltando um micronutriente. Eu vou aplicar foliar ou vou aplicar via solo? Então, porque assim, a agricultura nossa, você pegar um modelo empresarial, ela é muito simplista e altamente importadora. A gente pensa muitas vezes que a gente é uma potência de produção. Agora, o nosso custo de produção é muito elevado. E eu sempre digo isso. E somos muito dependentes de fora. A gente ainda não é o suficiente nisso. A gente pena muito. O produtor ele tem que entender que tem que fazer a conta. Porque antigamente o adubo ele não impactava tanto. Você comprava um saco de 25 quilos por R$40 de ureia. Hoje está 150, 175. Muito caro. Ô, professor, uma dúvida. Aquela duvidazinha, né, de quem não sabe de nada. Qual é a diferença de calcário para pó de rocha? Porque a gente sabe que o calcário, querendo ou não, é um... Nenhuma. A gente já usa reminizador há muito tempo. A gente pega uma rocha calcária, moe, o principal mineral que vai ter ali é calcita e dolomita, que vai... Assim, e muito coisa nossa não é nem problema da acidez. A cana é uma cultura de clima tropical, ela foi evoluir em solo ácido. Eucalipto, café, todas essas culturas, não soja e milho, não. Mas a resposta muitas vezes pode estar vindo mais do cálcio e magnésio. Só que assim, barato. Calcário é relativamente barato. Isso, R$400 tonelada hoje. Todo ano. Uma vez eu estava com um agrônomo no Zina e assim, ele do nada, eu estava até desenhando no caderno. Aí eu virei e falei, por que vocês usam calcário? Ele falou, não sei não. Não sabe, é automático. Estão usando, vou continuar usando. Aí meteu no Viva Voz e falou, vou perguntar pro outro lá, que ele é mais inteligente que eu. Aí, eu tô com o professor aqui de areia, ele me perguntou por que usa calcário. Eu falei, vou perguntar pra você que você é mais inteligente que eu. Ele falou, não sei não, todo mundo usa. Não, mas é engraçado você falar um negócio desse, porque assim, todo mundo usa. Quando a gente vai para pequenos produtores, já é diferente, e a gente começa a visitar os produtores que estão lá só jogando a semente e esperando nascer,
eles muitas vezes não sabem nem da necessidade do calcário. E aí quando você entra com uma solução dessa que é simples, e o resultado rápido. Uma conta que o cara faz de cabeça, aí ele tem um baita resultado. Então, assim, foi até... Eu tava dando uma palestra ontem na Facene, que é, inclusive na Semana de Agronomia lá. Uhum. E engraçado que eles estavam falando que tinha uns alunos de lá que vieram para assistir a Semana de Agronomia aqui. Legal. Eu falei, tem que ir mesmo. Nossa. Tem que ir mesmo. E, mano, muitas vezes a gente como profissional esquece do básico. Vai inventar moda, vai tentar achar que o problema é nematóide. Pô, a gente não tem tanta área de nematóide assim não, pô. A gente teve um problema, eu e o Gilson. O Gilson é o agrônomo que cuida da produção das nossas pimentas. Aí a gente foi atender um produtor lá e a pessoa que atendia é nematóide. Falei, cara, não tem área de nematóide aqui. É nematóide. Gente, e vocês fizeram uma correção de solo? Vocês fizeram análise de solo? Vocês já fizeram uma calagem aqui? Então, assim, a gente vê em lugares que usam indiscriminadamente muito porque todo mundo usa, e um outro lado da população que não usa nada. Não sabe nem... Um não sabe por que usa, o outro não sabe por que não usa. E a gente tem essa dicotomia aí, e é os nossos desafios aí como profissional. E a universidade também, porque assim, a gente está mexendo no PPC do curso agora, mas assim, como poucos professores saem daqui, então acaba ficando ultrapassado, né? Eu falo sair como? Ir fazer um estágio fora. Ah, você não quer ir para o exterior? Vai para Viçosa, sei lá, vai para outro canto aí, Unesp e tal. Ah, eu não quero nada disso. Então, pelo menos você tem que prestar serviço. Porque prestando serviço, você bebe da fonte que não tem nada a ver com pesquisa. O que a gente desenvolve no grupo pesquisa é uma coisa, prestação de serviço é outra e ensino é outra. Às vezes casa as três coisas, às vezes sim, outras vezes não. Porque empresário não quer saber muito que você é doutor, que você é assim... Ele quer resolver o problema. E qual que é a viabilidade técnica dele implantar aquilo e qual que é o lucro, dinheiro, né? Rapaz, a conversa tá muito boa. Agora me lembrou uma coisa que eu li, que era pó de rocha na pecuária. Que o pessoal lá fazia, parece que jogava num galpão de frango. É um organomineral, assim, com frango ainda não tá muito desenvolvido, mas com boi. Sim, é isso mesmo, com boi, que parece que os boi lambia também, né? Era um negócio assim. No Tocantins eu vi alguns confinamentos que estão já usando. Pode mais com em São Paulo tem. do sal? Não, ele assim, usa mais no pátio. Então aí você aproveita tanto parte da urina como da fezes e no fim vira um organomineral. Diminui a umidade, né? Isso, professor? Diminui a umidade, diminui a drenagem, problema de verminosa, casco, tudo essas coisas. E querendo ou não, parece que depois as ele vacas... recolhe aquilo ali e aí tá se torna uma riquíssimo. economia circular, porque muitas vezes ele vai usar no milho ou em outra forrageira, fazer a... ou silagem, ou o grão mesmo, e depois volta para coisa. E eu via casos, sim, Gilson, falava que os animais sim podiam estar lambendo aquele mineral. Pode, ali, porque assim, né? não tem... O bisão é outra referência. A gente tem o Éder, que é cientista tal, e também dá um apoio para produtores. O bisão não, o bisão é totalmente assim... Trabalha com o produtor da consultoria, tanto para a mineradora como para o produtor rural. E ele é tão doido que ele veio aqui em 2019 e falou aqui, ó. Pra vocês verem que não faz mal, bateu num copo e tomou. E aí depois deu pra mim, falou, você não vai tomar? Aí eu falei, pô, o convidado tomou, tem que tomar uma dose. A gente falando de bovino aqui, o professor falou de bisão, eu achei que era o bicho, né? Não, é Antônio Bisão, quando falaram eu fiquei até... E ele assim, ele tem um canal no YouTube, eu acho que o filho dele começou a ajudar e escalonou muito, assim, a propaganda é a alma do negócio, não tem dessa. Assim, eu tive sorte de ter o Leles, de ter o Pedro, de ter o seu Francisco de Assis, que era um produtor de cana ali de Alhandra, ele faleceu ano passado, que fez propaganda até um pouco a mais, sabe? Assim, ó, vai lá, ele é o cara e tal, e assim, não sabia. Ô, professor, eu vou até, acho que colocando a gente tá na universidade aqui no evento, tem trabalhos aqui, os garotos aí, os estudantes, tem algum trabalhozinho assim que você pode até estar comentando alguma coisa? Já estão aqui dentro, já estamos fazendo pesquisa nesse nível de... Estamos fazendo pesquisa, só que o que aconteceu? O minerador pulou fora depois. Então, como eu e o Pedro Schnack tocou a pesquisa, ela vai ficar meio que engavetada. Que não...
Porque assim, ele tem que pagar o custo, principalmente pro Pedro, pra gente pedir o registro. Fora o reminizador, a gente trabalhou com uma empresa que é a Mastroto Brasil, é uma multinacional de couro mais fino. Para carro, mais coisa, jaqueta de couro, ela é italiana e tem uma filial no Brasil e outra na Indonésia. Pegando o subproduto do couro, que é um negócio super tóxico, tem cromo, tem tudo, e conseguiu com o Pedro desenvolver um fertilizante. Caramba. Que aí a gente testou, provou que não passa pra cana nada dos elementos tóxicos, estabeleceu doses, e depois o órgão ambiental pediu um ensaio, que ele queria que a gente batesse o martelo. Isso aí não tem perigo, é o seguro na agricultura. Aí junto com o Matheus, com o Joel ajudou também, a gente fez um ensaio para mostrar que não lixivia isso aí. Foi o que tem de mais avançado com um fertilizante orgânico. Legal. E reminizador, o que aconteceu? Tem muito... aquele ensaio, sabe? Quando você chega na nega, você vai, não vira nada, sabe? Fica botando coraçãozinho no Instagram, mas não vai pra frente. Fica só na paquera. E assim, pedir também valor, você explicar. Então, eu tô aprendendo mais a ser um pouco mais o lado empresário, o lado consultor. Porque eu contava tudo, cara, ó, tem que fazer isso, que nem aqui, tananã, e vender mais o serviço. Foram pegar e fazer com outro. Tem uma perguntinha aqui, professor, dos estudantes. Uma das perguntas é viável aplicar pó de rocha em grandes propriedades, visto que a quantidade de pó de rocha necessária é muito grande, ou é mais viável para pequenos e médios produtores? Não, é viável para qualquer tipo de agricultura. Seja agricultura convencional, vamos dizer assim, agroecológica, orgânica, e assim, a Paraíba está na frente de todos os estados do Brasil. Legal. Assim, o único estado que tem a nível estadual, numa escala de 1 para 250 mil, o mapeamento agrogeológico é a Paraíba. Tem uma parte de Goiás, o Distrito Federal tem também, que começou. E o CPRM tem de todo o país, mas numa escala, né, gigante. O que rolou aqui? O Éder, quando ele veio, ele aconselhou a gente, faça o mapeamento agrogeológico primeiro. E aí juntou a Célia, esposa do Manuel Bandeira, do diretor, eu, a professora Vânia, o Manuel Bandeira e um ex-aluno daqui, o Francisco Edson. O que é isso? Ver aonde está a fonte e aonde você quer colocar. Então, tudo que você tiver aí até 300 quilômetros de distância é totalmente viável. Você pegar aí o NPK 4148, a tonelada está sendo quase 7 mil. Né? O engraçado é que a gente... Do reminizador, você vai ter de 100 a 400 reais a tonelada. Cara, é muito barato, e você estabeleceu aí um limite de distância que eu acho interessante, porque assim, o frete está muito caro. Diesel está muito caro. E aí uma carreta hoje, ela carrega o quê? 54 toneladas no máximo. De pó de rocha, eu não sei se ela pega isso. Então, a gente estava vendo um problema agora, que é a época de carregar. Então, como choveu muito no Cariri, fica úmido. Tá úmido demais, então o Iapono nem encheu a carreta e já estava o amortecedor baixado. E, por exemplo, Leles novamente, ele está enfrentando um problema muito grande. O pó de rocha dele está em Boa Vista, Santa Luzia. E a propriedade dele é em Pilões. Só que, se fosse tudo plano, ok. Ele não consegue levar com carreta para chegar na propriedade dele. Tem que ser caminhão, baú. Caçamba. Caminhão caçamba. Então, pô, ele já baixa aí para 20 toneladas. Ele quer levar 400. Então são 20 caminhões. 20 caminhões saindo de Santa Luzia para Pilões, o frete ficaria mais caro do que o produto e muito. Então, assim, você falou aí de 300 quilômetros numa maneira ideal. Hoje, então, o fator limitante é muito mais a distância do que o preço do produto. A distância, assim, o combustível. E outra, assim, no futuro vai ficar o quê? Vai mudar essa distância. Porque talvez uma distância muito longa, que o cara quiser ter uma certificação de baixa emissão de carbono, a pegada que ele vai deixar de carbono para levar o material inviabiliza. Então, são coisas que hoje a universidade ainda está começando a pensar fora da universidade. Não é só a tecnologia. É a viabilidade, se tem alguma governança no setor e o impacto social disso aí, né? Porque não adianta só a gente explorar aqui dentro da universidade e não ser viável para quem está lá. Que é muito bom a gente chegar e dizer, o pó de rocha chega no máximo a 400 reais. Mas não é verdade, você tem que calcular o frete. O frete.
O frete. Assim, quando a pessoa consegue um esquema de logística, por exemplo, vários caminhões que saem de Boa Vista, vai até Cabedelo buscar barrilha para ativar bentonita, areia sanitária de gato. Eles vão batendo até lá. Então o cara consegue um esquema desse, o caminhão desviar, passar aqui no brejo, deixar o material e depois ir carregar com a barrilha é viável. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Assim, no começo eu achei que era só, faz pesquisa, fala pros outros e vai. Não, precisa apoio do governo estadual. A FIEP entrou, a Federação das Indústrias, agora entrou pesado, ela quer organizar a cadeia, só que ela fez um questionário de 5 questões e mandou para todas as mineradoras. Acho que foi 350 mineradoras. Que nós temos na Paraíba? Que tem CNPJ, tudo. Cara, eu não sabia. Só 2 respondeu. Tá? Então, assim, uma coisa que eu fiz com a indústria de couro que deu um apelo grande é valorar e monetizar. Então, você pegar alguns pó de rocha e ver quanto tem de potássio, você estimar quanto que libera e converter isso em cloreto de potássio e falar assim, isso aí você está chamando de rejeito de lixo, vale cada tanta tonelada você tem isso de cloreto de potássio. É aquela coisa, mexer no bolso. Igual o produtor. Bolso, É igual o produtor. Se você mexeu no bolso dele, ou perdendo ou ganhando, ele vai sair do campo. Ele vai aderir àquilo. Legal. Eu fico me perguntando por que soluções simples como essa não estão rodando há tanto tempo assim em larga escala, né? Porque às vezes a gente vê empresas gastando uma fortuna em pesquisa para resolver a mesma coisa que isso já está se fazendo há anos. E a gente não tem um apelo comercial disso ainda. Talvez porque não temos grandes empresas trabalhando na área, investindo e vendendo, fazendo marketing, né? Porque muito da comercialização dos grandes produtos vem de marketing. Igual ele foi falar de glifosato, ele já lembrou do Roundup. Na hora, foi o primeiro, então, ele tinha o royalties por muito tempo, né? Então, assim, acho que ainda falta grandes mineradoras, ou não? Sim, é que assim, tem o lobby, né? Assim, a indústria dos fertilizantes solúveis, ela investiu muito nisso. E assim, foi um lance que assim, começou principalmente com o lance do nitrogênio para a guerra, né? E depois acabou a Segunda Guerra, falou, não, a gente tem que botar isso aí no mercado. Então, assim, eu não vou fechar minha empresa para abrir uma outra, mesmo que for. Mas assim, todo mundo tá fiscando. Será que essas empresas, hoje, do químico, não colocam uma pazinha de terra para isso não acontecer? Muita. Certeza. E outras devem estar adquirindo mineradoras já. Já. Com certeza. A indústria, por exemplo, do tabaco, eu acho que a Philip Morris, já tem várias pesquisas com cannabis, e cannabis não é cannabis medicinal, não, é recreativo mesmo. Ela está esperando, quando o mercado ficar legal para ela entra no mercado. O reminizador não vai ter jeito de ter domínio numa grande empresa, porque assim, ele é uma tecnologia bem... Você tem autonomia. Né? Você tem autonomia. Sim. O produtor, ele pode, se ele souber que tem segurança, ele pode pegar... Começou assim, com o Julius Hessel, queimava no fogo, ficava mole e meio que britava ali e usava. Dependendo da escala de propriedade tua. Então vai ser muito difícil as empresas ter domínio do mercado. O que aconteceu aqui na Paraíba esse ano via o meu pai em Leles. Ele chegou e falou assim, aí, tem uma galega aqui de Goiás, ela quer conversar com você. Eu conheci. Aí eu falei, quem que é? Não, a Neuzeli. Aí fomos lá, e ela assim, bem papo reto mesmo. Ela veio, ela comprou a planta da Schlumberger, uma empresa francesa que mexia com mineração de petróleo. Ela usava bentonita para lubrificar o negócio. Ela comprou a planta e quer trabalhar com o reminizador. Só a primeira fase do projeto com ela é registrar os reminizadores para captar recursos. Qual que é a ideia dessa empresa, da BBX? É depois ela ter um organo mineral, que ela já é pecuarista em Goiás, ela vai trazer boi para cá, e dentro desse organo mineral ter pó de rocha e ter tecnologia de micro-organismo que come pedra. Literalmente isso. Aí o que ela vai ter? A patente. Aí é o caso do Roundup. Você explora 20 anos, né? Aquela patente. Assim, ela tem uma visão de mercado assim muito à frente. Pra frente. Não fica
negociando preço, essas coisas, só que assim, ela quer exclusividade, patente ela não tem interesse, por exemplo, em registrar com a FPB, ela quer uma patente só da empresa, e aí essas parcerias público-privada, o aporte financeiro tem que ser maior para a universidade, porque praticamente a gente desloca recurso humano, ou docente, ou discente, para estar trabalhando exclusivo com uma empresa. E a gente vê, você falando assim, do que ela quer fazer, eu estou trabalhando muito com adubação química de liberação lenta. Então, eu vejo um resultado muito fantástico, porque a perca é bem menor. Então, é possível fazer isso também com o pó de rocha? É possível, assim, o que eu visualizo do pó de rocha, dos reminizador, é que no futuro a gente consegue, usando o algoritmo mesmo, inteligência artificial, modelar isso. Mas, professor, só te interrompendo para o senhor continuar seu raciocínio. Pela própria formação geológica do pó de rocha, ele já não é uma substância de liberação lenta? Já, depende. Você pegar uma rocha sedimentar, tem alguns fosfatos de rocha sedimentar, que é muito rápido, é parecido com o calcário. Você pega uma rocha ígnea, metamórfica, vai ser mais lento. Sim. Aí como acelerar isso? Micro-organismo. Geralmente esse encapsulamento, daquele extrusado, que eu acho que é um extrusamento que faz para fazer a junção desse biológica daquele solo, né, da água em si, né? Precisa de tudo. E assim, a modelagem que eu tava falando era isso, tipo assim, o cara pode escolher usar o A ou o B. Ou juntar os dois. Qual que é a dose que ele vai usar? Qual que é a previsão, cenário de chuva? Porque se ele não tiver chuva, ele vai ter baixa atividade. Então, ele pode dobrar a dose. E assim, na escala empresarial, vai entrar a inteligência artificial. O ser humano não consegue modelar quanto tempo o senhor acha para a gente ter um manual? Para nós, agrônomos, poder se basear? Depende os outros players aí do mercado, né? Depende principalmente do governo do estado, né? Querendo ou não, a agricultura, assim, a gente sempre foi meio patinho feio. Não tem investimento. Tem investimento pesado no financiamento da agricultura, mas na pesquisa para a agricultura não é muito pujante. Então, nem na pesquisa, nem na extensão. Nem na extensão. Assim, pegar um gancho da Holanda. A Holanda, eu acho que na década de 60, falou assim, a gente tem que parar de importar alimento, né? Então, o que ela fez? Investiu em Varne, na outra universidade, pesado. Chegou na década de 80 e falou, mas não está acontecendo a transferência aí. Pegaram quem era da extensão e trouxe para dentro da universidade, não para fazer uma pós-graduação, fazer um curso de especialização. Tá? Se atualizar. E aí a coisa alavancou e hoje é o maior exportador de alimento. A gente exporta muito commodity, mas lá exporta alimento. Então, se não fizer essa ponte, demora muito. E isso depende da Emater, do Senar. O Senar está vindo para cá, então eu acho que assinou na segunda-feira, né? O convênio, tudo vai estar aqui dentro do Senar. Então, eu acho que com o Senar a gente vai conseguir levar mais a tecnologia para um mais rápido. Um dos objetivos dessa parceria, o FPB e Senar, é essa, de fato. Uma é pegar esses alunos que estão formando e levar para o mercado de trabalho, e levar para o campo, e, consequentemente, vem o segundo passo, que é aproveitar a tecnologia e a pesquisa que esses alunos desenvolveram em todo esse tempo que passaram aqui dentro, para isso chegar lá no produtor rural. Então, assim, foi uma baita sacada do presidente Mário Borba, que com certeza aí nos próximos anos vai trazer uma possibilidade de muito crescimento, não só do pó de rocha, da remineralização, mas como de tudo que é feito aqui na universidade. Sem contar que vai gerar vaga de emprego para essa galera toda. Tecnologia, tem coisas tão pequenas assim que às vezes não chega no produtor. Por exemplo, a gente já existe variedades de mandiocas melhoradas, tá? No Pará, que não tinha chegado aqui. Eu fui um dos que implantou essas variedades aqui. Nós saímos de 16 toneladas num sequeiro para 35. Meu Deus. No irrigado de 20 para 60. É fora do comum. E assim, eu acho que tem que ter uma sensibilização também do produtor dele. Eu falo mais do pequeno e médio, dele acreditar também. Porque uma coisa que eu notei aqui no Nordeste, assim, e eu não, por ser estrangeiro, eu chego aqui, assim, problema nada, só solução, fica onde? Teve aluno meu que já falou, Dan, professor, você não sabe quanto é ruim passar fome. Eu falei, você passou fome? Eu
Não, mas voinho passou. E que eu sei, a fome não transmite na genética. Né? Então é uma coisa que tem que quebrar aqui esse coitadismo. Né? Porque assim, o Nordeste é arretado. Né? Então vocês botaram arretado aí, é arretado. Eu também assim, falo, porque eu também não sou daqui e eu sou apaixonado por esse lugar. Demais. E assim, dá pra fazer muita coisa, mas não depende só da universidade. Uma coisa que tem muito preconceito ainda é a universidade estar transando com o privado. Sabe? Tem que estar casado. Ué. Não pode ser um caso extraconjugal. Se junta que vai ganhar todo mundo. O dinheiro do CNPq é bento, vinha 1 milhão do CNPq. E que vinha 1 milhão do empresário? Tem 2. E assim, na universidade é tão engessado que o cara não consegue comer por fora. Você precisa de uma fundação, precisa passar na procuradoria, tem portal transparência, que cair grana a mais na conta de qualquer professor aí, ele vai dançar, ele vai ter que devolver e pode ser até exonerado. Então, assim, tem que quebrar esse preconceito, principalmente dos outros docentes. Você não quer prestar serviço? Tudo bem, mas você não pode ficar empatando o outro, ou falando assim, nossa, tá rico, tá. Esse dia falaram que eu tava rico. Eu falei, no capitalismo, quem fica rico é o dono do capital. Então, provavelmente, a mineradora que eu estou trabalhando mais, ela vai ter um faturamento milionário ao longo dos tempos aqui. Eu não. Não tem jeito, né? Professor, é muito bacana esse tipo de conversa, porque era um assunto relativamente novo para conversar, não novo na prática. Verdade. Mas, e tá na moda. Todo mundo tá falando disso. Total. Você abrir o YouTube, o Google e botar lá Pod Rocha, tem 500 pessoas falando disso. Tem até, agora, pronto, o Gabriel falando isso, eu lembrei até, parece que tem alguma coisa com relação a pragas, né? Que parece que se for uma rocha silícia... Tem. Né? Não tem um negócio assim que parece que espelha as pragas, né? Não, tem um até a síndrome da largata banguela. Fizeram um experimento que botou silício também, outras fontes de silício. A planta ficou tão silicificada quando a largata foi moendo, ela ficou. E aí fizeram uma foto em microscopia de varredura e mostrou. Ela acendendo. E isso, assim, para produtor, por exemplo, qual que é a estratégia que nós estávamos falando? Vamos pôr aqui com e aqui sem. E depois ir lá, fazer um perfil cultural, lavar essas raízes, mostrar pro cara que tem 2 metros de raiz num canto e no outro não tem. Sabe? Porque pro produtor, não adianta ficar num linguajar muito... Não, tem que mostrar no bolso. Não mexer no bolso. Essa daqui vai te dar mais por causa disso. Acabou. Essa daqui vai dar menos porque é isso. Então, assim, a gente tem que continuar essa conversa. A gente tem que pegar um outro momento pra gente estender isso, esmiuçar. Quem sabe mostrar. Sim, a gente tá... O plano era esse ano, mas eu envolvi outras atividades na universidade, aí eu falei com o Léris, vamos esperar o ano que vem, e aí fazer o segundo seminário de agrogeologia, que a gente já vai mostrar resultado de pesquisa. E fazer um dia de campo lá na fazenda dele. Ele já vai estar. O dele já vai estar bem avançado, viu? Porque ele também investiu em outras tecnologias, tá com Glycidia. Ele vai fazer um ILPF. Vai fazer ILPF. Ele tá com um projeto muito legal. Chegou um pessoal aqui também que chama Fazendas Reunidas. Né? Eles estão aqui em Bananeiras, estão mexendo só com um Nelore PO. Porque veio o Master Boy tá aqui, então os caras vão fornecer genético para cá. E eles já estão usando micro-organismo eficiente, vão começar a usar agora o pó de rocha, acho que ano que vem já. Então, assim, tem tudo para alavancar, mas depende de outros setores. Principalmente a FIEP para mexer com o empresário e o governo do estado para fomentar, não é nem a pesquisa eu acho que quem pode pagar isso é a FIEP e o minerador. Mas ele tem que fomentar a capacitação dos técnicos. Né? Para levar pro campo. Para levar. E para recomendar. Porque a gente precisa de um manual é muito ruim. Adubação. Por exemplo, eu pego uma adubação de liberação lenta, uma empresa X, não tem manual. Você não pode seguir o manual de recomendação. Porque é totalmente diferente. Totalmente diferente. E assim, análise de solo quase todo mundo faz. E tem que ter esse estudo, pô. É complicado tem que ter o estudo da rocha, asa e tudo, para saber se tem mais potássio, se tem mais, né? Então, é delicado isso, né?
Tem que fazer todos esses estudos dessas mineralização, tudo, para fazer. E o monitoramento, porque uma hora você vai falar, tem que mudar o reminizador. Ou não dá mais pra você usar esse, porque... Botar outro. Outro. Então tem que ser uma coisa que realmente tem que passar por um processo. Né? Variar a fonte. Tem que variar a fonte. É diferente, pronto, o calcário a gente já sabe, é rico em cálcio, magnésio e chal. Né? Tem aquele poder de neutralização, mas o pó de rocha é uma interpretação, vai depender de muita coisa, pô. Acabou que eu falei e não falei as vantagens do pó de rocha. Sim. Vou falar das desvantagens primeiro. Desvantagem é o teor. Sim. O teor é mais baixo, a liberação é mais lenta. Outra, poucos produtos no mercado ainda. Vantagem, aumenta a CTC, aumenta a retenção de água, ativa a microbiota do solo. Tinha uma outra aqui, peraí. Que era a principal que eu ia falar. Que fugiu, vamos ver. Manter a umidade mais do solo, talvez. Aumenta a umidade porque forma argila, né? E aumenta a eficiência dos fertilizantes solúveis. Que legal. Você imaginar a CTC do solo como mão? Juntar os dois, pô. Você pega esse solo arenoso, esse latossolo que tem no tabuleiro, ele tem só uma mão. Você pode botar, tem H+ ali e essa mão tá bloqueada. Você põe calcário, o H tira ali e deixa livre, mas ela só tem uma mão. Não consegue pegar mais. Mas, quando você começa a usar reminizador e matéria orgânica também, você tá pondo várias outras mãos. Você tá aumentando a CTC, né? Capacidade de troca catiônica. Além do preço, né? Do custo. Do custo. Então você pode ganhar no custo de produção e no aumento de produtividade. O que eu acho que eu tô entendendo mais aqui do que a gente conversou aqui é que não é só o pó de rocha, é uma junção o pó de rocha, tudo pra gente chegar num resultado não bacana. É a solução. Isso. Faz parte. Faz parte da solução. E é do pacote tecnológico. E é uma outra solução que também é viável e que, sabendo usar, sabendo dosar e sabendo a origem, a gente consegue ganhar em produtividade e redução de custo. Basicamente. Exatamente isso. E assim, foi 1898 que o Julius Hensel lançou o livro, chama até Pães de Pedra, né? Só que foi na mesma época do Liebig. Então, assim, como ia captar muito mais grana pro sistema econômico nosso, a indústria química, a outra... Não é que morreu, ela foi esquecida, no cantinho. E assim, não é só coisa de brasileiro, não. O gringo faz isso também. Quando você está competindo, uma das coisas assim que hoje no mercado não é muito mais legal é queimar o produto do outro. Então assim, não, você pode de brita. Isso aí pra reagir. Esse dia o cara ficou assim, cara, eu tenho uma pedra lá na fazenda que tá lá, não sei, desde meu avô tá lá e não derreteu. Eu falei, cara, é a mesma coisa, você pegar um bloco de gelo de 1 litro. Você põe num balde de água, fica medindo o tempo que ele vai derreter tudo. Pega o mesmo bloco de 1 litro, mais no chão dentro de um saco e põe dentro do balde. Em minutos dissolveu tudo, porque você aumenta a superfície específica. Né? Então, assim, é uma coisa que vai demorar tempo para alavancar, porque é concorrente de um outro mercado estabelecido. Eu acho que seria até mais, eu acho que daria uma potencialização aquela do órgão mineral. Porque é só benéfico, né? Porque ele já tem a produção de, vamos dizer assim, de gado de corte dele. Ele não é mais um pó de rocha. Então eu acho que vai ser mais aceito por conta disso, porque já é benéfico. Ele já vem um pouco mais recheado. Já é certo, né? Já é certo um resultado positivo, porque já é um subproduto. E ali, diminui a umidade, né? Já tem um negócio Ele tem benefício assim, quando você entra em outra atividade, não é a outra atividade que vai abrir um ramo, sabe assim? Não, agora eu vou abrir um ramo para produzir outra coisa. Não, ele é pecuarista. Então ele vai ter melhora na pecuária e vai ter um produto que assim, muitos não estão vendendo. Estão usando no milho mesmo, no capiaçu. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Ele pode até vender, né? Eu acho que você citou, foi uma pessoa aí que está pensando em fazer isso. A ideia da BBX mineradora é chegar num produto que vai estar pelletizado para larga escala. Para o cara pôr numa adubadora convencional. Então isso que não foi difícil para ela entender, mas ela viu que vai demorar de 5 a 8 anos. Por quê? Pesquisa. Porque assim, depois bolei a fórmula certa, essa deu legal. Como não vai fazer para esse grão ficar tão padrão de tamanho que não vai quebrar na embalagem, não vai quebrar depois na adubadora? Então isso aí entra um cara da engenharia de materiais, um cara da mecânica, que não dá para o agrônomo estar conduzindo tudo.
Muito bom, muito Professor, bacana. Nós vamos ficar por aqui. Pô, Já deu uma hora de conversa. Passando A cara gelo. dos alunos tudo com sono aí, ó. Tudo esperando Tô o esperando. R1. E o esperando sorteio o da sorteio. cachaça, Gabriel, tá tudo em porquê. Agora, aqui, né? a gente abre. Só a gente bebendo, os caras só olhando, daí isso é uma sacanagem. Mas tem lá Mas fora. lá por fora exemplo. tem. E tem alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui. O professor disse que se fizer pergunta... Vai ganhar um ponto. Mas eu tô notando eles foram embora já. É, Tá ele ali, não me abandona. Tem o pessoal embora. Então, assim, professor, se eles tiverem dúvida, eles vão perguntar direto pro senhor. Porque eles têm mais acesso que nós, estão aqui bem pertinho. Os nossos. O quê? Quem assiste? Nossos Sumiu a palavra. Nós seguidores, Nossos seguidores, o pessoal vai perguntar aqui. Ainda não foi nem. Mas já, pretendo. Vão perguntar. A gente vai passar depois pro senhor qualquer coisa. A gente fala, professor, perguntaram isso. Eu não sei responder, não. Responde pra gente. E a gente fica com gostinho de quero mais pra esperar esse evento que vai ter aí ano que vem. Vamos Pra gravar gente- um podcast. Pra gente aqui na visitar a fazenda do Leles, visitar uma mineradora dessa, quem sabe, pra gente conhecer um pouco mais na prática, pegar, mostrar, ver o que é tudo isso, não é verdade? É verdade. E eu acho que esse podcast, eu acho que vem pra isso. Realmente a gente tá falando do pó de rocha, dos mineralizadores. Eu acho quê? dos mineralizadores. eu acho que é a caixa... Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é uma parcela que a gente tem que dar para mostrar, né? Eu acho que quem não é visto não é lembrado e a gente Sim. tem que E tirar as dúvidas. E tirar as tocando dúvidas. isso aí, Por exemplo, na minha cabeça era só jogar o Pollock e substituir pelo químico. E a gente viu hoje aqui que não é. Não é só pó de E rocha, isso é como muito que é. bacana porque, da mesma forma que eu pensava, tem vários que pensam da Sim. mesma forma. E o bacana da gente trazer isso aqui nesse podcast é para levantar isso e despertar nos agrônomos, nos parceiros e produtores, a curiosidade de entender realmente o que é essa tecnologia. Ô, professor, só uma curiosidade. Só vende tonelada ou vende saco de 50 quilos? Como calcário? O MB4, acho que vocês ouviram falar já. Já. Tem aqui. Foi o primeiro que apareceu. Apareceu, acho que na década de 90. Ele vende em saca. Você Ih, botar no que jardim. legal. É bom a gente Tem tá mostrando um outro isso. Tem do aqui, Rio não. de Janeiro. É difícil achar aqui. Eu não tenho certeza da marca do Rio de Janeiro, que também vende de Bacana, 30 e 50 quilos. Né? É porque é pesado pra caramba, igual calcário. Não, A ideia dessa empresa da BBX é ela criar várias linhas. Uhum. Né? Desde jardinagem a grande escala. Deve ser igual o mel. Tipo assim, esse aqui é mel diz aí o nome da uma abelha. Jandaí. Jandaíra. Jandaíra. Então vai ter o quê? Uruçu. Pó de rocha, remineralizador, ó, falei certo? De silício, e tal. De basalto. De basalto, e assim vai. E aí o futuro é estabelecer as doses de acordo com a região edafoclimática e a cultura. Show. Né? Por que a gente está testando com capim-mombaça? Porque é uma demanda do pessoal da pecuária. E testou com sorgo e cana. Mas a tendência é, assim, ter no futuro recomendação, várias linhas Mas de... vai sim, porque... Vai, porque isso vai. Pelo que eu vi aqui, que eu entendi, não conhecia muito. Hoje eu aprendi um bocado. Muito obrigado por dar essa aula pra gente aqui. né? E é muito bacana porque lá na frente eu vou saber, quando o produtor me perguntar, eu vou saber explicar ele que não é só o pó de rocha, não é só pegar e E jogar. professor, para quem quiser saber mais e conhecer um pouco mais do seu trabalho, está nas redes sociais? Cara, a Como gente que o povo te acha? tem um grupo de pesquisa que a gente lançou lá e não publicou, e agora chegou duas garotas lá no grupo que falou que gosta da coisa, que vai Tocar pra frente. vai tocar pra frente. O Matheus tá aí? Você não sabe o Instagram, né? Cara, eu não Vamos fazer assim, A gente ó, coloca vai colocar aqui embaixo. na descrição Não, mas do eu vídeo. coloco e assim, a ideia é começar a publicar conteúdo tanto nosso quanto da empresa também. Eu queria, assim, para finalizar, dizer qual que é meu interesse com o lance do pó de Fica à rocha. vontade. Bom, eu tenho um interesse profissional, né? Que é formar técnicos que consigam trabalhar com essa tecnologia. Principalmente com o uso, com dose, com essas coisas tudo. Eu tenho um interesse pessoal que é ligado a nosso país ter mais soberania. Uhum. Porque a gente é praticamente escravo Submisso. Verdade. do coisa. O produto que a gente mais importa já faz 4 anos é adubo. Rolou isso aí tudo assim com a guerra na Rússia, mas tinha outro fornecedor.
pode ter uma coisa pior, que inviabiliza não a produção de alimento, que a gente não come commodity em geral, mas inviabiliza o que dá mais retorno pro PIB do país. Né? O que sempre salvou a gente foi o agro. E foi o agro pesado mesmo, né? Foi o agronegócio. Pode quebrar tudo, mas o agro tá lá. Então eu penso isso pra gente ser uma potência do agro mesmo, não só em produção, mas em tecnologia. Né? Deixar de depender mais de fora. E não é só custo também, é ambiental, né? Ambiental, porque é uma maneira de resolver um problema ambiental, gerando receita pro minerador e também para o produtor rural, que vai consumir um produto de melhor qualidade e num custo menor. E todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Show de bola. Show. Muito obrigado, professor. Ei, só tem a agradecer. Peraí, um brinde, pra terminar. Cadê? Pega uma cachaça pro professor. Um chapéuzinho. Chapéuzinho do Opa, mais um? Esse é o de vocês. Putz, que legal. Você gosta de pimenta, professor? Forte, fraca. Cara, eu gosto pouco, mas assim... Cadê a Dante? A Dante já tem as visitas. Essas duas aqui que são mais suaves. Muito obrigado. São brindes dos nossos patrocinadores. E vai ser sorteado também. Você aguarda. Não vão todo mundo sair não, porque ainda vamos sortear mais coisas. Tá joia, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Valeu, show.